ask or go to a political leader figure. The image of the statue favors the identification of this imaginary instance of power. In this sense, Diana is the symbol of safe alterity. As if the remembered loss suffered is by their loss associated to the dissolution or fragilization of the link with the cult object, the loss of autonomy and social cohesion, and the anxiety and the conflict and the uncertainty of the tyrannic government generate susceptibility. Citizens could live without a statue, but Cicero insists in its symbolic potential, stressing its grandiosity, as he associates it the reputation of Scipion. If the model of Roman virtue, as in Carthago once victorious, reverenced the statue, if this model of Roman virtue, as well as Carthago once victorious, reverenced the statue, its attitudes acquire the value of truth. Anyone, like Verres, that takes to himself a Santissima Goddess, as it was any object, becomes a common enemy. We have to remember that Roman religious logic considered sacred what was consecrated by Romans and Roman soil, in a way that the statue of Artemis in Segesta wouldn't be sacred. But Cicero, associating Segesta to Rome through the antiquity of the common origins, through the hands of Aeneas, innovates, making Artemis Diana, a goddess close to the Romans and as sacred as if she was in Forum Romanum herself. Through the statue, a brief history of independence, subjection, political changes of the city is presented. The statue here is a symbol and a catalyzer of historical change. Moved from one side to another, it transforms into a symbol of liberty and of loss of autonomy, but also into a vector of context and cultural connections in the Mediterranean. The fact that Cicero refers to Hellenic divinity with the Latin name indicates interpretatio Romana in action, Romanizing Artemis and evoking religious respect in the Roman public, certainly aiming to move his audience, but basing this in shared feelings. Figura peão. Agradecendo a Patrícia e a Alexandre, eu passo, e a Su, obviamente, imagina, nossa versão já está quase completa. Eu abro para perguntas do público. Eu gostaria de chamar a atenção que é um discurso de Cícero, né? Então eu não sei o que os segestanos disseram, o que eles pensavam, né? Então assim, eu lancei uma proposta de comportamental, claro, com a leitura contemporânea, né? Porque eu não posso falar com outra língua senão a minha. Mas não sei dos segestanos, eu só sei que Cícero faz esse discurso, enfim, que a gente também recebe ele filtrado por 25, 20 séculos. Mas então, se a gente está falando do no século I, né, existe no discurso de Cícero, inclusive, remetimento a século V. As pessoas pensam em Dianas, em coisas, a gente pensa em Éfeso, na Turquia hoje, né? Enfim, e tem gente que remonta uma Diana aos celtas, imagina. Isso eu não sei direito, mas tem gente que fala isso. Então, antiquíssimo tem hoje, antiquíssimo já tinha, esse termo já tinha na época de Cícero também, né? Então, antiquíssimo é antiquíssimo para cada um que fala do seu tempo passado. Tá? Ok.
Well, the question was, how do you characterize Antiquissima Religione in a sense that we're talking about antiquity and antiquity, right? And because it is easy to characterize the term when we're talking about Christianity and antiquity. But how do we characterize it in the case of the paper between two places in antiquity? Well, Alexandre, what he said was that the type of processions that they mention in the paper are processions considered very old at the time of Cicero. They were processions made by peasants to ask for favor with the sheep, for more wives with more children, etc., etc. And they are a liminar place between culture and the wild. And so is the goddess. So that points to a place that is antiquity for antiquity. Right? And so does Patricia say that in the time of Cicero, which is the 1st century before Christ, they are talking about a statue that belongs to perhaps the 5th century before Christ. So it is antiquity for them. It's something old. So that is how we characterize Antiquissima Religione in the case of the image of Artemis. Okay. Maria tinha chamado. Acho que aqui, por exemplo, eu anotei, botava sempre quando era signo, quando era simulacro, mas aí para falar fica um pouco diferente. Ele faz essa distinção mesmo. Às vezes ele trata como sendo uma escultura, como a própria deusa, como uma representação da deusa. Ele faz essa diferença. E fora isso, eu acho que, para mim, que não lido com a religião romana como vocês, para mim está sempre muito claro que isso é um discurso de Cícero. Então, eu não conheço profundamente o que ele pensa ou não pensa. Vocês estão aqui discutindo nesse colóquio, então eu não sei qual é o que é que de fato eu não falaria sobre isso. Mas se é um discurso, eu acho que ele cria isso, porque muitos outros pretores, enfim, roubaram, todos eles ficavam muito ricos, né? Mas como eu só estou tratando desse pedacinho de Verres, né? Que é o pedacinho de Cícero sobre Verres, eu acho que todos eles ficavam ricos e Cícero usa isso de maneira magistral, toda essa carga emocional, que de fato ele observa os seguidores ali naquela procissão, como observava outras coisas, mas enfim, aquela procissão tão emotiva e tudo, uma procissão de luto, ele observa aquilo tudo e pensa como é que as pessoas se jogam nessa procissão com tanta carga emotiva, né? E ele, claro, como todo orador inteligente, que tem um propósito, ele aproveita isso e reproduz isso diante de uma plateia, que nem são os segestanos, né? diante da plateia romana. Ele tenta reproduzir com o mesmo apelo emocional. E aí todos os romanos, exagerando um pouco, mas digamos aqueles romanos ouvintes de Cícero, eles através das palavras de Cícero, ou por meio das palavras de Cícero, entram nesse estado semicatártico que ele observou nos segestanos de verdade. E é claro que então, naquele estado de suspensão, todo mundo acredita nele. Verres vira o maior criminoso do mundo. Mas não sei se Verres era o maior criminoso do mundo, se ele fazia de fato alguma coisa muito diferente do que outros questores faziam. Então acho que isso faz parte da sabedoria de Cícero, de observar um lugar e depois reproduzir aquilo num discurso. É fantástico, né? Porque eu acho que os romanos ficaram tão em suspensão quanto aquela procissão que lá havia. Então, para mim foi isso que eu vi. Então a diferença que eu fiz entre epifania e ontofania, porque é uma procissão comum, você tem a relação de alteridade com a divindade, com o santo que você está carregando, né? Aquilo é a procissão, é o povo, e ali está o Deus, né? Que hoje temos os santos, que são os nossos deuses. No caso da ontofania,
aí é uma coisa um pouco filosófica, psicanalítica, que eu fiz, embora muito rápido, que é o indivíduo mergulha através desse jogo, dessas suspensões perceptivas, que são corriqueiras, a gente não se dá conta disso o tempo inteiro, a gente está percebendo em termos de jogos, de questões e suspensões, e mais ou menos tenta completar as imagens do que pensamos, do que vemos, né? Então, enfim, o indivíduo vai nesse jogo de suspensões tentando se acomodar, porque o sofrimento é grande. Os segestanos, né, estão sofrendo muito. Eles têm que mitigar aquilo de algum jeito, né? Então, não é tanto psicanálise, como é mais uma psicologia cognitiva, né, uma coisa do ritual, como se eles entrassem em uníssono para se sentirem melhores, e todos eles, então, mergulham lá. Para a psicanálise, isso é feito através de identificações, pequenas identificações e apropriações sucessivas, né? O indivíduo se sente o outro. Existem exemplos que eu poderia dar, mas fica muito longo, exemplos até bastante comuns da nossa vida cotidiana, que a gente poderia assim, até pensar aqui. Mas, enfim, esse jogar-se dentro e ser o outro por aquele momento, isso é ontofania. Ser um, por exemplo, com o simbólico, quando se acredita que o ordenamento social, que o simbólico é realidade, já é uma ontofania, é mergulhar no simbólico. Assim acontece também com as religiões, mergulhar dentro e acreditar que aquilo de fato existe. Eu não sei se existe ou não estou questionando isso. Mas é esse mergulho interior nas coisas, como se fossem reais. Para mim, tudo é discursivo, né? É interessante ver se nesses momentos de maior compromisso, talvez, com essa ontofania, Cícero talvez use menos o vocabulário do simulacro em si, use mais uma... Chega a desaparecer. Qualquer termo que remeta ao objeto material. Vira Diana mesmo, ela vira Diana, ele começa a falar nela, é Diana, aquela coisa ali não é mais estátua, não é mais nada. Frederico? Não, primeiro. Well, there was a discussion started by Maria on the, let us say, the background related to this discourse, that maybe there could be something to do with, or Cicero could consider this a danger to, because she was talking about the distribution of autoritas and power on magistrates, or on the augurs, on the different territories of Rome, and that maybe through this sacrilege, this capillarity was threatened. So she made a comment on that. And then she asked for comments from both of them. And what Patricia said is that basically what she looked at when she read Cicero's discourse was Cicero's discourse, and that she felt that it was amazing the way that he went to, what's the name of the city? I'm sorry. Segesta. He went to Segesta and he saw the commotion of the inhabitants of Segesta due to the loss of the statue, the mourning, the wailing of the women, of the older citizens. And he was able to reproduce this in his discourse in such a way that he caused the same reaction in his audience in Rome, the same kind of commotion, of emotional response, and that she considers this amazing. And then she went on to discuss the psychological aspects of this commotion. Why is this caused? Why, for a certain moment, the people of Segesta felt as the divinity, not looking at the divinity, but one with the divinity, right? That this psychological aspect is part of the commotion they felt. A piece of them was being stolen. And that, I'm sorry, let me see if I remember that. Oh, yes. And that may be caused, because Maria also asked about this change in the names that Cicero gives. Sometimes he refers to the goddess as the goddess, or as a statue, or as a symbol of the goddess, a representation of the goddess. And maybe that has something to do with the emotional response that he wants to cause, or that maybe he felt himself. We have no way of knowing that. That sometimes he
completely abolishes the use of statue or image or anything of the sort and refers it to the goddess Diana herself. It is the goddess. Federico? Thank you. Very quickly, I've been reflecting on the connection between this passage and the debate on Roman and foreign pietas that Maria Emilia was talking through this morning. I was wondering whether you have any thoughts on how Cicero's comments on the piety of the Segestani, yes, people of Segesta, and indeed on Roman piety, intersect with what we were reading this morning. I mean, it seems to me that there is here an argument on, well, the duties, I suppose, certainly the tasks and possibly the duties that Rome has in when it comes to enabling, supporting, or at least not disrupting piety of subject communities. But I wonder how this especially belongs in that sort of hierarchical mode of thinking about piety that we find elsewhere. Você quer traduzir a questão? Porque eu falo em Pode português. ser. O Frederico gostaria de saber, já que já foi falado na palestra da Maria Emília hoje de manhã sobre a relação entre a pietas romana e a pietas de outras religiões, ele gostaria de saber se vocês têm algum pensamento em relação a isso, se há alguma ideia, se vocês têm alguma ideia de como esse discurso de Cícero se relaciona com a pietas do povo de Segesta. Eu só sou apresentadora, mas eu começaria pensando o próprio fato das palavras empregadas. Ele chega a dizer religio. Religio é uma palavra romana, e para romanos, né? E diz que eles têm, mesmo na frase que está ali, né, selecionada, está no handout, no parágrafo 77, quanto a religio, há entre os segestanos. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz isso em todo o discurso. Para os segestanos, sim, mas os segestanos também nasceram pelas mãos de Enéas, né? Então, eles são romanos ali, né? E, ao mesmo tempo, a deusa é helênica, ela não é elímia, ela não é siciliota, ela já está vindo por outros caminhos. E essa estátua, ela é bem diferente pelo que Cícero deixa aparecer. Ela carrega uma tocha, ela porta uma tocha e o arco, etc. Enquanto nas cidades em torno, que isso a Patrícia estava dando uma olhada, nas cidades em torno, em geral, há muitas representações como aquelas de Corinto, alada, totalmente diferente. Essa não é uma estátua alada. Essa já não é uma estátua vinda por Siracusa. Não é da linha de Siracusa. Ela já está vindo por outros caminhos. Né? São essas trocas, né? Muitas trocas aí, mas o vocabulário é fundamental. Sim. O vocabulário, ele fala em pietas, e ele não está falando para segestano, ele está falando para romano. No Fórum Romano, ele tem que atiçar a piedade dos romanos, a compaixão dos romanos. Sim. É isso que a tradutora queria perguntar. Isso não seria uma busca de identificação? Sim. Fazer com que os romanos se identificassem com os segestanos? Aproximassem. Sim. Nós somos como os segestanos, eles não são súditos nossos. Eles são irmãos de Roma, nasceram do mesmo ancestral comum, tem toda uma criação de proximidade, né? A ponto de, em nenhum momento ele fala assim, Patrícia disse isso, vocês disseram isso? Ele não chama em nenhum momento de Ártemis. O que ele faz, por exemplo, nas séries, no discurso de séries de Rena e em outros, ele vai aproximando os nomes devagar. Nessa daí ele já começa Diana. Primeiro nome é Diana, já é Diana. Já é romana. Well, let me translate that, if I may. Well, anyway, so the question of Frederico, you heard, the relation of the pietas of the people of Rome from the people of Segesta. Well, the answer that Claudia gave, and we all talked about, was that the people of Segesta, they are descendants of Aeneas. So maybe in Cicero's mind, or especially in Cicero's discourse, there is no real separation between
the people of Rome and the people. He tries to make an approximation as much as he already starts out the speech by calling the goddess Diana. It never calls the goddess by her Greek name, because the goddess belongs at that time to the people of Segesta, which are relatives, so to speak, right? And so he considers that he calls, he says the people of Segesta have religio, which is a Roman term. So it seems that he's trying to cause an identification of the people of Rome with the people of Segesta through his discourse. Para perseguições, para exílios, o autoexílios também do próprio Alcibiades. Então, a gente pode fazer Olha essas as comparações. transferências dessa estátua, né? Vai de Segesta para Cartago, de Cartago volta para Segesta, o romano carrega, o romano ímpio e sem vergonha carrega. Reles e perdular. Adoro essa palavra, perdular. Muito bom. Ah, Bill. Aí a gente vê o Fábio e depois aí para também por causa da hora do almoço. Depois de tudo. Cláudio. Desculpa, ah, sim. Quer que traduza? Sim, Eu já desculpa, estou meio perdida também, mas vamos lá. Desculpa. Well, Christina asked about, she made a comment on how she read processes against Verres, and that he seemed to be more corrupt than the average Roman proctor of the time, and that that his wrongdoings were not related only to this statue, and she asked for some comments. And then what Claudia said and Alexandre was that these attacks on statues were attacks on the identity of the people who venerated the statues. And he mentions an earlier occasion on the Peloponnese Wars where statues were mutilated as an aggression act to the opponents, right? So that was a comment on the part of the wrongdoing of Varus, besides his wrongdoings as a corrupt governor, were that he committed sacrilege, right? No meu caso foi só. Você fala baixinho. No meu caso foi só a estátua de Segesta, né? A Diana de Segesta era o meu interesse, e como eu disse até em algum momento, o aspecto político não caberia aqui, senão eu teria que estudar alguns meses e apresentar um trabalho de 5 horas. Então não foi o caso. Mas fica aqui a sugestão, especialmente para a garotada que para todos estudar aqui Cícero tá. é legal. Isso Tem foi muito importante que para todo fazer mundo, hoje. Todos eles ali tem que agora seguir o que ele mandou. Menos Tá eu. bom? Por fim, tá, para a gente encerrar, tem só uma questão. Eu traduzo? Ah, desculpa. Okay. So Fabio commented on something that he thinks is peculiar, on the way that Cicero stresses the dehumanization of Verres. So he can't be felt to be less human than the people who are listening to his story of the Segesta theft. And that he thinks is peculiar, how Cicero kind of selects people that are going to be shown as Roman, as descendants of Aeneas, and he does not do the same courtesy to the people of Carthago, who also have a relation to Aeneas. So he thinks that Cicero is kind of using his, putting together a picture where he shows some cities of the Roman influence in a certain light, in a good light, and other cities in a worse light. And he says he does not like religion. He's not, his words, a hypocrite like Cicero. But he thinks that religion in here is not the biggest part of the picture. And Patricia mentioned that her interest and her work was specifically on the statue of Artemis, and that it's a suggestion for everyone in the room as a possible research project to see if there is this differentiation in the discourse of Cicero with political aims,
when he talks about religion from other regions of the empire. Okay. Mais alto um pouquinho. Seria uma pergunta para todos, porque eu ainda estou engatinhando dentro da antiguidade clássica, eu sou de Mesopotâmia, e eu achei curioso que, tanto na comunicação da Cláudia ontem, quanto aparentemente no que vocês apresentaram hoje, as estátuas, no caso, elas se referem com uma série de terminologias. Isso que me chamou a atenção é o fato de que, em determinado ponto, elas seriam não uma representação, mas o deus ou a deusa em si. Dentro da antiguidade oriental, especificamente, isso é o padrão. A estátua é o deus e sequer há margem de questionamento no sentido da estátua representar. Ela é em si. Como isso é trabalhado dentro da antiguidade clássica? Eu estou vendo que não há exatamente uma linha separando ou delimitando dessa forma tão simples. No caso da estátua ser o Deus e uma forma comum de agressão dentro da Mesopotâmia e dos reinos circunvizinhos é você retirar a estátua, porque nesse momento você está literalmente retirando Deus e deixando aquela região desprotegida, por exemplo. Eu não consigo lembrar de nenhum caso, como você comentou, da estátua sendo dilapidada. Que eu sequer imagino isso acontecendo dentro da antiguidade. Seria você dilapidar o próprio Deus. Fizeram uma crítica e Eu não quero separação. imaginar o que aconteceria com um ser humano que fizesse isso. Gente, Mas as pessoas como também isso é lidam colocado com a estátua dentro dessa maneira de com Grécia e terra. Roma? Porque aparentemente você não tem uma teologia A gente vai saber. simplista nesse sentido. Então, como isso se caracteriza? Quem vai? Vai você. Então, Lilian, o que acontece? O que a gente quis mostrar aqui, Patrícia e eu, são as possibilidades da gente identificar, né, as representações de Ártemis e Diana, né, não só em Cícero, mas também a comparação com Pausânias. Né. Pausânias, ele menciona que em Corinto tinha estátuas, uma espécie de estátua, que é a Xoana, né, que é uma estátua de madeira. Tá? Logicamente não é do período arcaico, não ia chegar, né, ela inteira. E são criações de Pausânias. Só que esse tipo de representação, que é muito caro o que você estuda, esse tipo de representação da Ártemis em Corinto é uma Ártemis orientalizante. Então são signos, essa Ártemis é criada em Corinto, que não tem outro tipo de Ártemis alada na Grécia, né, com aquele tipo de chapéu, né, oriental, próximo oriental. Esse tipo de atributos, né, são específicos. E, logicamente, vão ser disseminados no Mediterrâneo, tanto oriental quanto ocidental, porque esses vasos coríntios é uma produção imensa. Então foram encontrados na bacia do Mediterrâneo. E chegaram à Itália. Tá? E existiam. Então, essa Ártemis representada apareceu para vocês no slide, não apareceu? Então aquela Ártemis, né, meio dura, meio estática, né, é uma Ártemis, a gente não colocou assim, mas é uma Ártemis estátua. Tá? É uma Ártemis estátua xonizante. Tá? Existia, então, tentando te responder rapidamente, essas estátuas decorativas, né, em espaços privados. Existiam as estátuas, como as Hermae que eu falei, em estradas, em encruzilhadas, e que, no caso desse episódio de Atenas, elas foram mutiladas porque elas representavam a democracia. Então, grupos que queriam derrubar a democracia mutilaram a estátua. Então é mostrar, não queremos mais esse tipo de governo. Tá? E criou um grande rebuliço na cidade quando as pessoas acordaram e iam se despedir dos navegadores que iam partir para Sicília. Então, foi uma tentativa de golpe, segundo alguns helenistas, golpe de Estado. Então, você tinha realmente as estátuas de culto, vários tipos de estátuas de culto, né? As de madeiras colossais, né? E as estátuas também decorativas. Só para completar, no caso de Roma, essa distinção entre culto, estátua de culto e estátua decorativa
ele se aplica perfeitamente à Grécia ou às cidades gregas, não se aplica em absoluto a Roma. Você não tem uma distinção visível e tão clara que foi criada na tradição do pensamento grego, desde pré-socráticos, como a gente chama, tá? E no caso de Roma você não tem essa distinção clara ou precisa. Agora, os romanos têm desde fenômenos como a evocatio, que precisam ser estudadas, que você vai levar o Deus do inimigo e vai tornar o Deus do inimigo, mas não para destruí-lo, mas sim para torná-lo romano, vamos simplificar, né? Mas também você tem toda uma tradição de discussão, e aí a gente pode chamar até que isso, de certo modo, é pensar em debates do mundo helenístico, né? E quando Roma se coloca nesse debate, sério, e que você vai começar a ver, dá para perceber em Roma no século I, algumas tentativas de discursos que vão separar uma estátua divina como representação, enquanto outros não. Então, tem uma sugestão de leituras muito interessantes que vão desde a Deborah Steiner, que vai trabalhar com a construção dessa separação entre a estátua como a divindade, e vem do Oriente, eu não conheço em absoluto, né, que você tem até que abrir a boca do Deus, em certos casos você tem que animar, e a animação só em contexto ritual, as questões do que seria uma estátua, o que é a sua imagem, enfim, no pensamento helenístico, e em Roma vai se desenvolver uma também, e havia já uma outra tradição e várias outras tradições que vão sendo criadas a partir daí. Então, tem muito, é uma questão que não se responde com muita simplicidade em poucos minutos, não, porque é uma trajetória de longuíssima duração, de imensas trocas culturais e muito dispar, muitos elementos díspares ali funcionando, né? Se a gente pega em Platão, é totalmente diferente de Cícero, e que é totalmente diferente de Varrão também, os discursos são distintos, né? Tem que acordar. Você ter na estátua uma inscrição dizendo O que é aquilo? por mãos humanas. No caso, obviamente foi uma estátua manufaturada, mas a ideia de que Deus se auto-fez. Que o Deus jamais poderia ter sido. Isso aí é mais grego do que romano, mas tudo bem também. Vai mais para a Grécia. Tem umas linhas lá da coisa. E vamos ter que terminar, tá? Gente, olha, me desculpa, já vai dar 1 hora. Pois é, antes de eu encerrar essa sessão, eu só queria dizer que a gente atrasou. Ninguém está percebendo que atrasamos. Então, a primeira palestra da tarde será, então, de Maria Eichler, que atrasou, né? Vai ser são 15 para 1, eu penso que a gente pode começar às 2h30, não é? 2h30 dá para todo mundo comer alguma coisa e estar aqui de volta. E o que vai acontecer é que teremos Maria Eichler, depois o Carlos Gustavo, a palestra do David, e a palestra da Érica ficará para amanhã de manhã, que temos tempo para reestruturar, ok?